Bem-vindos à segunda parte. Já estamos juntos da psicóloga Teresa Paula Marques e da Vanessa Mochagata, com quem vamos falar sobre regresso às aulas. A Vanessa, cuja filha mais velha... Obrigado. Sim, um aplauso, obviamente. A Vanessa, cuja filha mais velha começou ontem as aulas, no primeiro ano. Ui, o primeiro ano é tão difícil. Mas se calhar vamos já saber como correu. Mas antes temos de lhe lembrar muito rapidamente que não temos um prémio à sua espera, temos dois prémios à sua espera. Até me assustaste agora. Não. É antes de nos embrenharmos aqui na nossa conversa e de percebermos tudo sobre o regresso às aulas das nossas crianças. Nas várias fases do início das aulas, Olha, não é? A minha mais velha foi agora para o terceiro ano. Então gostaste? Gostei, mas só mudou, foi a sala e a cor do balcão. A gente já lá vai. 760-300600, que é para depois não interrompemos aqui a conversa. 500 € no final da terceira parte, 1000 € no final do programa. 1000 € são o prémio do dia, ou seja, é o prémio mínimo para quem for selecionado ali um bocadinho antes do final do programa. Vamos dar estes 1000 €, mas também damos a essa pessoa que já ganhou 1000 € só por ter sido selecionado a possibilidade de fazer crescer estes 1000 € até aos 1250, 1500, 1750 ou então hoje até aos 11.750 €, porque o nosso jackpot está nos 10.750 €. Ontem o Jorge, aqui da parede, conseguiu aquilo que muito raramente se consegue, que é levar só os 1000 € para casa. Não conseguiu ali descobrir pelo menos os 250 € que são sempre normalmente alcançados. Por isso, tenta a sua sorte, tem muito tempo, ligue as vezes que puder, as vezes que o seu orçamento lhe permitir. Claro que quanto mais vezes ligar, mais hipóteses terá de ser selecionado. E depois é esperar que o computador selecione então o seu número de telefone. 760 300 600. Muito bem. Ó Vanessa, a Madalena, é Madalena, não é? A Madalena não acha assim muita graça ao início da escola, para não? Por acaso achou. Mas ela entrou para o primeiro ano. Ela entrou para o primeiro Mas ano. antes não tinha sido fácil. Houve alturas menos fáceis, quer com ela, quer com o irmão. O irmão que idade é que tem? Tem 4. E ela tem 5. Por muito que haja uma boa adaptação, eu acho que há sempre aqueles dias em que não nos apetece ir à escola. Acho que em todas as crianças. Ela foi para o jardim de infância com que idade? Os 2 aos 4 meses. 4 meses. Sim. Portanto, foi acabar a licença de maternidade. Exatamente. E irei. Portanto, nessa fase, quando entram bebés, as mães é que saem a chorar, não é? Completamente. Eles não sentem absolutamente nada. Mesmo há aquela fase de adaptação em que nós os deixamos 1 hora, no dia a seguir deixamos 2 horas e no outro deixamos 3. Para eles, se eu no primeiro dia tivesse deixado o dia inteiro, é completamente indiferente, porque eles não têm noção do tempo. Olha, a minha mais nova não. A minha mais nova chorou. Sabe o que é que eles fizeram no infantário? Puseram o pai na televisão. E ela ficou assim. Mas ela entrou com quantos meses? As minhas duas filhas, a minha mais velha com 6 meses e a minha mais velha com 1 ano. Pois, mais tarde. é porque a partir dos 8 meses temos a chamada angústia de separação, ou seja, já se tem a noção, as crianças já começam a ter a noção do estranho, das pessoas que lhes são próximas e as outras que não são. Antes, desde que os abracem, acarinhem, alimentem, mudem a fralda, eles sentem-se protegidos, exatamente, não é? Exatamente, e não há essa reação de estranheza. Depois disso começa a ser um bocadinho mais complicada. Porque já conhecem as pessoas. Exatamente, já começam a conhecer o cuidador, a pessoa que está mais com eles e já estranham, não é? Já se sentem um bocadinho abandonados, entre aspas. Então vamos começar pela primeira vez que vão para a escola, se forem aos 2 anos e meio, 3 anos, que supostamente é a idade recomendada. Eu pus as minhas aos 2 anos e meio e mesmo assim muita gente disse: ai não, antes dos 3 nem pensar, porque a imunidade não está desenvolvida. Por outro lado, eu acho que as crianças também precisam de estímulo e autonomia. E o jardim de infância dá essa autonomia e esse estímulo, não é? Autonomia, dá-lhes também a noção de grupo, ou seja, vocês vejam que num infantário eles vão fazendo as tarefas todas às X horas, vão criam as rotinas. Exatamente. A socialização, que é extremamente importante. Mas antes dos 3 anos, eles não são muito virados para eles próprios. Eles não brincam muito sozinhos. Vê-se antes disso, antes dos 3 anos, um está ali a brincar, o outro está ali, de vez em quando brincam todos juntos, sim, mas é mais raro. Mas brincam em paralelo, ou seja, eles estão ali, cada um
no seu brinquedinho, mas brincando em conjunto. E depois, pouco a pouco, até por tarefas que vão sendo introduzidas pela própria educadora, eles começam a brincar ter a mais noção em de grupo, conjunto, não é? E a respeitarem-se uns aos outros, a respeitarem o grupo, a também terem contacto com crianças diferentes deles, não é? Até a nível social, com Olha, a mim na famílias altura o diferentes. pediatra disse uma coisa muito engraçada, que é, há muitas teorias sobre quando é que a criança deve ir para, quando os pais podem ter em casa, os primeiros meses, mas Exato. depois se é aos 2 anos, se é aos 3, e ele disse-me que há estudos que comprovam que pôr as crianças o mais cedo possível num jardim de infância protege-os de acidentes domésticos, que eles estão Exatamente. mais protegidos de acidentes sim, sim, Sem dúvida. no jardim de infância. Sem Mas, dúvida. primeiro dia, como é que se prepara o primeiro dia quando eles têm 2, 3 anos? Está-me a dizer, então, no infantário. No infantário. Pronto. De facto, é celebrar esse dia, sobretudo, transmitir a ideia de que é uma coisa A Vanessa positiva. está-se a rir. É uma coisa positiva, Eu exatamente. celebrei também. Exatamente. Pronto, então é exatamente isso. Vamos lá ver. Nós temos várias etapas na nossa vida, inclusivamente quando fomos para a faculdade, se calhar também íamos um bocadinho ansiosos, mas também celebramos esse dia, mais que não seja, íamos felizes porque tínhamos ultrapassado Conquistar essa Exatamente. possibilidade. Pronto, mas aí já há maior autonomia. Quando somos mais pequeninos, têm que ser os nossos pais a transmitirem-nos essa alegria de que vamos começar uma coisa nova e positiva. Mas os pais às vezes são assim, ai, Pois. vais para a escola, ai, vai ser tão bom. E criam uma expectativa tão alta que os miúdos começam a desconfiar. Assim, Pois. com essa alegria toda estás-me a esconder qualquer coisa. Não, e uma coisa absolutamente fundamental é que o equilíbrio, a calma das crianças depende muito daquilo que lhe é transmitido pelos pais. E a maior parte das vezes os pais vão muito mais ansiosos, parece que vão entregar os filhos para À forca? Foi assim Exatamente, consigo, mas Vanessa? não pode ser. Estava mais nervosa que Que ela. Eu não Que estou ela? nervosa, não. Confesso que expectante, sim. Eu acho que eu também criei toda uma teoria na minha cabeça em que sempre defendi que até entrares para a primeira classe és uma bebé. Mas não, ela vai sempre continuar a ser uma bebé, não é? Mas dizia-lhe isso? Não, dizia isso para mim ok, própria. ok, Para mim ok, própria. ok. E achava que... obviamente que eu olho para ela e que acho que ela agora está muito mais crescida e que isto vai ser um passo grande para a evolução dela. Já agora, diga-me só uma coisa. Desculpe interromper. Sim. o senhor doutor está à vontade. Muito obrigada. Ela entrou com 5 anos, mas faz 6 quando? Em novembro. Pronto. Então Sim. não é uma entrada antecipada, é uma entrada condicional. Parece-me que sim. Sim. Vamos É vê-la, condicional. vamos Sim. vê-la, porque a Vanessa registrou o momento da... E é bom registar os momentos, não é? É, sim, senhora. Então vamos lá ver como é que foi este... Com fotografias, com vídeos, com estas É coisas o que nós todas vamos ver. alegres. Vamos ver a Madalena a estrear-se na vida académica. Vamos ver. Olha, Madalena, sabes que dia é hoje? Sim, é o meu primeiro dia de aula. Estás nervosa? Não sei. Não sabes? Não. O que é que achas que vais aprender? A ler e a escrever. Achas que vai ser giro? Sim, Estás contente? sim. Sim? Eu acho que é mais o entusiasmo da mãe. É, sim. É, não Mas ela é é? muito sossegadinha, ou parece-nos? Parece. Outra coisa de extrema importância, já agora, é não começar a aterrorizar as crianças. Aqui estamos noutra fase, porque há pouco estávamos a falar dos 2 anos e meio, etc. Sim. Mas os pais não começarem a dizer: quando fores para o primeiro ano, aí é que vais ver como é que vai ser. Como elas doem, não é? E é que acabou-se a brincadeira. Não, continua-se a brincadeira, só que sim. vão é aprender outras coisas Sim. também, não é? Porque há pais que realmente começam a E como é que se dizer doseia isso. esse entusiasmo? É, olha, aqueles teus amigos do infantário também vão, ou Exatamente. vais conhecer amigos novos, mas vamos criar o lado da disciplina, que é, vamos já tratar dos cadernos e fazer as compras da mochila nova Ai, eu e tudo adoro. É isso. isso, Ana Marques, é isso. Até porque hoje em dia existem coisas tão bonitas, não é? Que até para nós, eu confesso que eu adoro ir aos supermercados, àquela À secção da- Ai, adoro da cadernos, papelaria. essas coisas, sempre gostei muito dessas coisas. E imagino que se fosse pequenina, aquilo para mim era um mundo. Sim. Claro que os pais, e fazendo aqui também um parênteses, vamos lá conter... Pois, porque há coisas muito caras e há outras Exatamente. também muito interessantes, bastante mais baratas. Estabelecer um plafond,
E a partir dali, não porque Educação senão as financeira crianças ao mesmo tempo. Exatamente, porque as crianças não têm noção do que é que custa 50 euros e o que é que custa 5. Para elas, basta gostarem e querem aquilo e Claro, mais nada. óbvio. Pronto. Mas esse é um entusiasmo. Nós devíamos ser também com mais se faz- crianças, desculpa. Eu gosto, eu Era, quero. não era? Não era mais fácil na vida, era. não? Vamos fazer quanto... Era. Isso já é um assim. entusiasmo. E depois, no primeiro dia de aulas, no meu tempo, não sei se no vosso também, nós íamos de batinha. Hoje em dia já não há. Os meus, por acaso, usam também. Usam, pronto. Há sítios em que se usa, outros que não. Mas os que não se usa, a criança ir bonitinha, arranjadinha, sabem que isso tem uma grande importância. O primeiro impacto também relativamente aos outros, haver um cuidado. Mas coisas também, que eles também se sintam confortáveis, como é não é? óbvio. Porque óbvio. uma coisa é aquilo isso, que é a isso. afirmação pela roupa que os pais querem, outra coisa é a afirmação deles com coisas que eles também se sentem confortáveis em relação aos seus pares, não é? Claro. Mas o arranjadinho, o limpinho, não é preciso ir com um laço deste tamanho, que eu às vezes nem percebo como é que as crianças conseguem andar com aquelas coisas, que aquilo até deve ser um bocado incomodativo. Mas deixa-me perguntar digo aqui eu, à não é? Vanessa, afinal, como é que foi o primeiro dia? Como é que correu? Correu bem também pelo simples facto de ela estar na mesma escola e de não haver uma grande alteração a nível de pessoas. Portanto, ela sente que é e uma de colegas. continuidade, não é? Exatamente, ela sente que é uma continuidade. A preocupação dela era a mochila. Isto é que era a grande preocupação e o grande entusiasmo dela, porque foi a primeira vez que foi para a escola com uma mochila. Sim. Então isto é que era a grande preocupação dela. Mas a arrumação da mochila. Levar é isso, a Vanessa? mochila. Levar a mochila para a é um escola. estatuto, não é? É um Foi- estatuto, é um exatamente. upgrade, ou seja, ela estava, de repente passou para o Exatamente. patamar a seguir, Exatamente. porque já não é a Exigir. menina da pré-primária, é a menina que já está Exatamente. na Que escola leva onde os se seus aprende, não é? materiais, Já levava a exatamente, falta, para a trabalhar. falta na mochila. A flauta, a história da flauta. Ela quis uma flauta, não foi? A história da flauta. Eu, quando estávamos a falar exatamente das compras, eu fiz questão de a levar comigo às compras, até para ela perceber como é que as coisas funcionam. E este ano ela precisava de ter uma flauta e o irmão perguntou, mas ela tem uma flauta e eu não tenho uma flauta, porquê? E então houve toda aqui uma história muito por trás próximos de eles são muito idade. próximos. Há duas E ele- flautas lá em casa. Não, ele quis a flauta, eu tive de explicar porque é que ele ainda não tinha a flauta. A questão era esta da flauta. Que também é importante, no fundo, para ela, em relação ao irmão, se sentir destacado. Ou seja, Exatamente. eu sou a mais velha, Eu tenho uma flauta. tenho um estatuto especial, Pronto, é simbólico, tenho é um a material flauta. que não é o material do Sim, Jardim de sim. Infância como Quando crescer como tu vais ter uma tens. flauta. Oh, Vanessa, foi com ela à sala? Fui com ela à sala, sim, fui. Toda orgulhosa, toda contente. Sim. E saiu de lá a chorar? Não, já passei essa ok, fase, já passou. acho eu. Já está naquela fase em que nós vamos, para eles se sentirem ambientados, eles vão com a mãozinha assim um bocadinho a tremer, mas depois largam a mão, vêem os amigos e podes ir andando, mãe. Sim, já estou nessa fase. Portanto, a adaptação, o primeiro dia, foi conquistado o primeiro dia. Foi, mas eu também acho que ela ainda não tem muita noção do que é que aí vem. Ela sabe que vai aprender a ler e a escrever, mas eu acho que no fundo ela ainda não tem muita noção do que é que a espera. Ou seja, Ou seja, eu ontem perguntei-lhe, então o que é que tu fizeste? Eu ontem só fiz desenhos. pronto. Mas aquilo vai ser progressivamente. É progressivo, sim. também, E eu perguntei-lhe, então ainda não começaste nas letras, nem nos números? Não, ontem foi só desenhos. Mas sabes que vais começar? E ela, sim, eu sei. Pronto, e depois vai ler as legendas, Sim. os desenhos animados. Isso é o que eu alguns, digo a ela, não essas é? Que coisas. vai começar a ser autónoma, ler. que vai começar a ver filmes Vanessa, em de estrangeiro. Exatamente. repente, sem nós darmos por isso, eles começam-nos a ler em voz alta e nós... É verdade. Sim. Já não podemos, às vezes, esconder certas coisas porque eles leram. Dizer, não, este rótulo diz que isto tem muito chocolate. Oh, mãe, não, isto não tem assim tanto chocolate. Portanto, já somos um bocadinho apanhados na curva. Agora, Atenção. mais importante, ou tão importante Seja como o escrito. primeiro dia, é o segundo, o terceiro, quando quando já passamos da fase dos desenhos para formalizar a aprendizagem, criar... Desculpa só completar o que estás a dizer. E depois de passar daquela fase, Do daquela entusiasmo. excitação e daquele Exatamente. entusiasmo inicial, e depois quando eles percebem realmente onde estão metidos e o trabalho que vão ter... Pode haver rejeição. Exatamente.
Rejeição não digo propriamente, mas há alguma resistência às vezes para irem sim, sobretudo quando as coisas começam a apertar um bocadinho mais, começam os pequeninos testes, as fichas, essas coisas, começam às vezes a ter alguma Mas é relutância. quase regra que miúdos, sobretudo os que estão na mesma escola, que continuam na mesma escola, a noite anterior o entusiasmo é tanto que nem sequer dormem. Portanto, há um fator de, ok, acabaram as férias, que foi um período ótimo, alguns até já estão um bocadinho fartos de férias, e aquela transição é positiva, ou seja, o regressar à escola, o ingressar na escola. Há muitos que dizem, eu não quero, exatamente. E fazem uma fita, mesmo perante os outros que ou conhecem bem ou que não conhecem assim tão bem. Sabe que todos nós, e as crianças também, obviamente, durante as férias quebramos a rotina, não é? E, portanto, depois entrar novamente a rotina é complicado. Por isso eu aconselho sempre os pais, um bocadinho antes, para aí 15 anos antes, começarem pouco a pouco a regularizar as coisas, até em termos de horários. Começar a deitar mais cedo. Exatamente, todas essas coisas. E depois estabelecer uma rotina também a partir daí. Sobretudo mais nos jovens já do segundo ciclo e terceiro ciclos, acham que, por exemplo, só no terceiro período é que se começam a esforçar. Até aí logo se vê. Não é? Sim, a coisa vai marinando. Exatamente, mas isso é uma má política, porque muitas vezes o terceiro período é muito curtinho e, além disso, há uma avaliação contínua e depois os professores dizem, não, então se este aluno até agora não se esforçou, não é no terceiro período que eu lhe vou dar uma nota para passar. Mas neste primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, em que eles acham, afinal já vi como é que isto é e não estou a achar graça nenhuma. Não estou a achar graça nenhuma, e sim. fazem uma birra, agarram-se às saias da mãe ou às calças do pai e eu não... Ou às calças do pai? Eu disse às calças do pai. Ou às calças da mãe, desculpa. Ou às calças da mãe. Ia dizer às saias do pai. Agarram-se, eu não quero ficar aqui, começam a testar os limites também para os pais ficarem, eu não sei o que é que vai fazer. Isso é uma birra como outra qualquer. Como é que se age nas birras? Ser assertivo, ser firme, é assim tal em público. Sim, claro. Não aconselho nada disso, é assim. Essa responsabilidade tem que ser dos pais. Não ponham essa responsabilidade nem dos auxiliares, nem na professora, nem na educadora, porque eles vão passar a ser os maus da fita, ok? Não, os pais é que durante o caminho até lá vão falando com os filhos e vão dizendo, olha, tal como nós hoje vamos para o trabalho, tu vais para a escola. Ai, não quero, ai, não sei o quê. Chega lá, há um beijinho, faz a fita, dá um beijinho e entra na escola com fita ou sem fita. Não chamar nem a professora, nem a educadora para o arrancar dos braços dos pais. Mas é que há fitas que são violentas e depois é a mãe que olha para o relógio e pensa, já devia estar a trabalhar, o que é que eu faço, depois o menino vai ficar traumatizado. Não vai, não. Como é que eu quebro esta fita? Essa questão do trauma muitas vezes é um mito, não vai ficar nada traumatizado, fica traumatizado é se for mal educado, ok? Pronto, isto faz parte da educação, faz parte das regras, no primeiro dia faz uma birra de 10 minutos, na segunda já só faz de 8, na outra faz de 5 e na quarta não faz, ok? E na quinta já nem liga aos pais, já querem nem jogar a liga bola aos com os pais. amigos. Mais preocupante, e isto é importante também reter, a mim preocupa-me é quando os pais vão buscar os filhos e os filhos estão a chorar. Aí sim. E habitualmente isso não acontece. Já nem querem ir, não é? Pronto. Agora, quando os vão pôr, às vezes até uma fitinha para chamar a atenção dos pais, etc. E depende muito da atitude dos pais. Se o pai se mostra completamente desolado, porque vai ali deixar a criança, muito culpabilizado, porque também há muito isso, muito culpabilizado, porque vai... Está a abandonar. Não está a abandonar, isto faz parte do crescimento, é uma etapa da autonomia, é tudo absolutamente natural e isso é uma birra como outra qualquer, mas não envolver o menos possível o pessoal da escola. Vanessa, Bem.
Tudo Não fez- foi nada disso que aconteceu consigo. Ai foi não, comigo foi sempre tudo muito sentido, pacífico. foi Muito, Tudo muito, isto fez muito. sentido. Faz Ok, sentido. Os meus filhos já me fizeram algumas birras. E eu, por acaso, aqui, ao contrário daquilo que a Teresa estava a dizer, e peço imensa desculpa, muitas vezes as educadoras e as professoras interferem, mesmo sem eu pedir, e ajuda imenso. Porque elas têm, muitas vezes, ali um poder de os dissuadir Às muito vezes grande. o próprio grupo de amigos, quando as educadoras dizem venham ali buscar o Zezinho, que estás... e eles são envolvidos pelos Mas isso é amigos, diferente, não é? Ana. Para Sim, criar sim, alguma sim. segurança. Isso é diferente. Porque eu acho que as professoras e as educadoras têm um papel tão forte sobre eles que eles depois acabam, muitas vezes, por acatar mais depressa o que elas dizem do que nós pais. Sim, ela- Isto também com tem a os ver com o educadores fator não fazem confiança, farinha. não é? Sim. Mas, ó, Vanessa, uma coisa é vir a educadora, a professora dizer vem lá, Joana, vamos lá entrar, e não sei o quê, do que vir arrancar das... Sim, isso também Percebe? não concordo. É nesse sentido. Da minha experiência, o que me Pronto, aconteceu é nesse foi sentido. sempre a professora ou a educadora, por iniciativa própria, aproximarem-se Claro, e tentarem ajudar. Vamos lá entrar. Correu sempre bem. Exatamente. Pronto, é isso. Encontrar aqui um meio... Sim, sim. Minhas senhoras, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Ficávamos aqui toda a manhã nesta conversa. Nesta questão do Vanessa, regresso muito às aulas. Obrigada eu. Por ter vindo aqui passar este bocadinho da manhã com Um beijinho à connosco. Madalena. Obrigada. Um beijinho à Madalena. E ao Vicente. Vicente. Doutora, para a semana com certeza estará cá com mais dúvidas, por isso um aplauso para as nossas convidadas. Muito obrigada. A doutora Teresa Paula Marques já sabe que pode rever esta conversa já daqui a bocadinho. Não sei se fez comigo. Eu já agora Então, aproveito a boleia. Pode rever esta conversa já daqui a bocadinho no site da SIC. Eu insisto,